Bom dia, meu irmão, minha irmã, da Primeira Igreja Presbiteriana de Mairiporã. Nesta semana nós comemoramos o Dia das Mães em nosso país e eu quero deixar aqui uma mensagem especial às mães da nossa igreja. Muito provavelmente quando você teve a notícia de que um filho estava por vir, de que o bebê estava por nascer, você sentiu felicidade, você sentiu alegria, porque ter filhos é uma bênção de Deus, mas você deve ter sentido também um pouco de apreensão. Perguntas devem ter vindo à sua cabeça. Perguntas como: será que eu vou dar conta de criar essa criança? Será que eu vou conseguir protegê-lo das ameaças deste mundo, dos males que estão por vir? Será que meu filho vai seguir o caminho do Senhor? Será que ele vai ser crente? Será que ele vai fazer as coisas certas? Talvez você tenha pensado isso e tenha sentido um pouco de apreensão. Ser mãe, afinal, é uma alegria, é uma bênção de Deus, a Bíblia nos garante isso, mas é algo que dá trabalho. E quando o filho cresce, esse misto de felicidade e de apreensão não diminui, não some, mas muitas vezes até aumenta. As mães oram pela conversão de seus filhos, as mães oram pelo casamento de seus filhos, as mães sofrem muito quando seus filhos tomam um caminho errado, quando se afastam dos caminhos do Senhor e fazem decisões que afetam o restante de suas vidas. As mães se alegram com a felicidade de seus filhos. E temos um exemplo na história da igreja, o exemplo de Mônica, mãe de Agostinho, que orou por décadas, orou por muitos anos pela conversão de seu filho, para que seu filho se afastasse da devassidão e seguisse os caminhos de Deus, e teve a sua oração respondida. Nós podemos ver esse amor de mãe também na Bíblia. E eu quero que você considere a história da mãe de Moisés. Moisés nasceu num tempo difícil, num tempo terrível para o povo de Deus, porque os israelitas eram escravizados no Egito. E além de serem escravizados, ainda havia um decreto de Faraó que ordenava que todos os bebês do sexo masculino deveriam ser mortos. Então, de repente, aquela mulher fica grávida e ela percebe então que o bebê está por nascer. Você já pensou em como aquela mãe se sentiu? Será que ela ficou feliz, ficou alegre com o nascimento de seu filho? Será que ela teve medo? O que será que ela pensou naquele momento? Muito provavelmente aqueles pais tiveram medo, sim, mas eles também foram corajosos e cheios de fé. É o que nos diz o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Nos diz que pela fé eles ocultaram o menino e não se amedrontaram pelo decreto do rei. Eles confiaram em Deus. Eles colocaram o menino numa cesta, eles deixaram o menino seguir pelo rio Nilo, confiando que o Senhor iria proteger aquela criança, porque perceberam que havia algo de incomum naquela criança. E Deus cuidou. Deus honrou a fé daqueles pais, daquela mãe, e preparou o filho deles, o filho dela, para que liderasse o povo de Deus da escravidão para a liberdade. Considere também a história de Maria, mãe de Jesus. Ela foi a mulher escolhida para carregar em seu ventre o Filho de Deus. Mas quando ela recebeu o anúncio de que ela ficaria grávida por intermédio do Espírito Santo, sem nem mesmo ter consumado o seu casamento, aquela notícia colocou ela em maus lençóis. Ela ainda não havia consumado o casamento. As pessoas poderiam pensar coisas erradas a respeito dela. Ela quase foi abandonada pelo marido, mas aquilo foi só o começo. Mais tarde, Jesus ainda seria perseguido por um rei, assim como Moisés, perseguido por Herodes. Jesus atraiu oposição para si ao longo do seu ministério, de modo que a família de Jesus ficou preocupada com ele em certos episódios da Escritura. E, por fim, Jesus morreu de um modo humilhante na cruz. E Maria estava lá, presenciou tudo, testemunhou toda a morte de seu filho. Talvez quando ela recebeu o chamado do anjo, talvez Maria já considerasse o sofrimento e a dificuldade que estava por vir. Ela já considerava talvez ali o que isso implicaria para a sua vida, seria de fato uma grande mudança de vida, mas ela respondeu com humildade:
o chamado do Senhor, chamando a si mesma de serva do Senhor. E sempre que ela percebia alguma coisa diferente acontecendo, os pastores anunciando a respeito da chegada do menino, ela guardava essas coisas no seu coração e ponderava a respeito delas, como nos diz lá em Lucas capítulo 2, versículo 19. Então é verdade, ser mãe é uma alegria, mas também não é fácil. A maternidade é uma bênção de Deus. O Salmo 113 nos diz que é Deus que faz com que a mãe dê luz a filhos. Mas a maternidade também é um modo de treinar a sua paciência, de moldar o seu caráter, e é um modo de Deus de fazer com que você dobre os seus joelhos. O que fazer então diante dessa complexidade que é o chamado de ser mãe? Deus te chama a assumir o seu chamado, tal como Maria o fez, a dizer ao Senhor: eis aqui a sua serva. Esse chamado é um privilégio, o chamado de criar uma criança, é um chamado para, de uma maneira especial, demonstrar o amor de Deus de um modo distinto, porque na Bíblia muitas vezes, embora Deus se apresente como Pai, Ele é de fato o nosso Pai, é assim que Ele se apresenta. Há alguns momentos na Escritura que Deus usa a figura de uma mãe para se referir ao seu cuidado para com seus filhos, como no Salmo 17, versículo 8, como em Isaías 66, versículo 13, Deus usa essa imagem de uma mãe que protege os seus filhos. Então você deve responder positivamente ao chamado de Deus. Mas também, assim como a mãe de Moisés, você deve confiar a Deus o destino de seus filhos. Em última instância, você pode descansar. Em última instância, o destino dos seus filhos não está nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. Então você pode orar, então você pode descansar, então você pode confiar, servir a Deus da melhor maneira que você puder e também descansar no Senhor que tudo provê. Você não precisa ser uma mãe perfeita, basta ser a mulher que Deus colocou no lugar que Ele estabeleceu e servir a Ele da melhor maneira que você puder. E o mais Ele fará. Feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe, que Deus te dê descanso nesse dia e muita alegria pelas bênçãos da maternidade. Em nome de Jesus. Amém.